que eu anotei aqui? Hoje ele fez um enrolation, a gente que falou tanto de conhecer parte tática, né? Ele meio que foi enrolando com as palavras para tentar minimizar ou esconder as respostas que ele deveria dar. Mas deu para pegar algumas coisas. A primeira, o segundo tempo foi mais complicado, a gente foi muito no amor, no coração, porque nós sabíamos da importância da vitória. Então, assim, ele admitiu que ficou uma zona no segundo tempo. Que não vai ser assim, a gente vai ter controle de bola na maioria das vezes, só que hoje não é toda a partida que vai dar. Então, ele mesmo admitiu que ele fez um monte de merda e ficou uma zona no segundo tempo. Outra coisa importante, ele peidou na farofa. Ele não colocou o João Gomes por entender que os jogadores mais experientes para jogar o clássico. Ele fala isso. Optei por jogadores mais experientes porque tinha mais rodagem para poder disputar uma partida importante que é um clássico. Anotei isso aqui também. Então, ao fato dele ter tirado o João Gomes, e ele tenta justificar a entrada boa do João Gomes. Ué, claro que a entrada é boa. É disparado o melhor jogador da posição. É o titular absoluto para mim. Eu acho que para 100% dos torcedores rubro-negros. E olha que toda unanimidade é burra e é difícil ter unanimidade. Mas ninguém vê o João Gomes hoje fora dessa equipe do Flamengo. E ele, para poder minimizar a merda que ele fez por ter sido frouxo e ter colocado jogadores que têm mais rodagem, que têm mais experiência. Ele optou hoje erradamente por Arão e Andréas. E aí não dá para admitir. Aí desculpa, cara. Desculpa. Por mais que eu seja um cara que defenda, é início de trabalho, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência. Já passaram-se as 8 partidas que ele havia pedido para poder dar uma cara ao time e não foi isso que a gente viu hoje. Por quê? Não é pelo resultado, galera. A gente ganhou. Mas não é se tivéssemos ganho ou perdido. O segundo tempo foi uma zona. Ganhamos na individualidade do Arrascaeta. De um craque que a gente tem dentro de casa. E que, por sinal, craque esse que a gente não vai ter na semifinal da porra da Campeonato Carioca. E aí, amigão, ele vai querer quem de Salvador para conseguir salvar a pele dele nesses jogos. Então, assim, me preocupa muito hoje, vou ser muito franco com você, a postura dele na coletiva, as escolhas que ele teve hoje, porque o time foi uma zona e ele admitiu isso. Se nós pegarmos a coletiva dele de novo, eu posso pontuar para vocês, ele deixa claro que ficou uma zona no segundo tempo, a gente foi muito mais no coração, na importância da vitória, de sabermos da vitória. Então, ele admite que o time fez uma zona no segundo tempo. Não teve padrão tático algum. Ele mudou e desorganizou o time por inteiro, igual a Leilinha Bastos aí, moderadora do Zona, está colocando. Então, está muito na conta dele hoje, sim, essa desorganização que começa a preocupar o torcedor rubro-negro. E preocupar muito, né, Perrota? Assim, eu acho que muito do que aconteceu hoje foram das escolhas dele mesmo, cara. Sim, por mais que o João Gomes tenha minutagem, cara, é nítido a diferença. E eu vou te falar um negócio. Ouvindo tudo que ele estava falando, e você naquela hora que falou da questão do será que o time foi desenhado para ele? Cara, eu não consigo ver outra solução para o Andréas que não seja como meia. E talvez a ausência do Arrascaeta ou vai ser o Andréas ou vai ser o Vitinho Papapá. Se não for nenhum desses dois, não sei quem vai ser, cara. Porque para mim, ou ele tenta o Andréas de meia e fala que precisa contratar um volante, porque eu não consigo ver o Andréas de meia. É um cara que, se perder a bola, é um espaço, é um rombo absurdo que fica atrás do Flamengo. E o contra-ataque saiu assim, não tinha ninguém marcando, o Arão também totalmente isolado no campo. Então, assim, ele vai ter muito trabalho, cara. Vai ter muito trabalho para ele fazer nesses próximos dias aí para resolver esse problema. Agora, um pouco mais calmo, eu acho que assim, para você fazer um esquema, implementar um esquema, dá muito trabalho, como você mesmo está dizendo. Dá muito trabalho. E é um esquema novo, e é um esquema completamente diferente de como o Flamengo jogou nos últimos 10 anos. O Flamengo não jogou assim nos últimos 10 anos. Você está tentando implementar num elenco que está junto há 3, 4 anos um novo esquema que o Flamengo não está acostumado a jogar. Então, é muito trabalho e requer tempo. Isso, calmo, eu consigo assumir que é verdade. Agora, a questão da minha preocupação, principalmente com relação a essa questão da meia, o Andrés não pode ser volante. Por que ele não pode ser? Porque ele não pode, porque ele erra. E erra seguidamente. E ele, quando erra, ele está numa posição que bota o Flamengo à mercê de tomar gols categoricamente todas as vezes.
Então ele não pode ser volante, porque ele não tem como é que eu posso dizer? Tracejo para ser volante. Não é. Ele pode andar para frente e ser meia de criação, ele pode ser outra posição, pode, mas volante ele não pode ser. Ele tem até uma determinada técnica que lhe bota numa condição, talvez, de conseguir jogar em outras posições. Mas como volante, irmão, esquece. Minha opinião, Andreas é para ir embora do Flamengo, não é para ficar no Flamengo. Vou continuar com isso. E o que eu só separei aqui da coletiva, que eu queria chamar a atenção, que vai frontalmente contrário até o que o Alan estava falando agora, mas o que o Alan estava falando era sobre um comentário do Paulo Souza, não era uma opinião do Alan, tá? Que é o seguinte, abre aspas, para o Paulo Souza. Pouco a pouco a equipe tem que ser menos dependente do individual e começar a ter a capacidade de resolver a complexidade que os nossos adversários criam para nós. Mas, sem dúvidas, é bom ter esses jogadores ao nosso lado para nos ajudar. O que ele está querendo dizer com isso? Aquilo que o Alan falou, comentou, eu não posso ficar dependendo da qualidade técnica individual de um jogador. Então, irmão, você precisa ter um coletivo muito forte. E, principalmente, para quando tiverem times que estão fechados, jogando na retranca, hoje, por inúmeras vezes no segundo tempo, a bola ia para o campo do Flamengo, não tinha ninguém do Vasco. Aliás, não tinha ninguém do Vasco nem no meio de campo. Para esse tipo de condição de jogo, que vai acontecer pra caralho contra o Flamengo o ano inteiro no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, até na própria Libertadores, se bobear, é possível de acontecer. Menos. A possibilidade é muito menor, mas pode acontecer. Você tem que estar preparado e os jogadores têm que saber o que fazer dentro de campo, principalmente através das suas escolhas, das suas mudanças. Então, Paulo Souza, cara, você teve uma semana cheia de treino, coisa que é rara no futebol brasileiro. Você teve pré-temporada, coisa que é raríssima no futebol brasileiro. E você tem jogadores à disposição que são indiscutíveis. Cara, o que está faltando, irmão? É o jogador? Então você precisa apontar para os dirigentes, ó, esse jogador, esse aqui, não vai rolar mais. Não está com fome, não quer, o outro está pensando em outra coisa, o outro entrega jogo após jogo, ele continua entregando. Não dá. Vocês precisam dar cabo desses caras aqui, ó. Obrigado, um abraço, tchau, tchau. Entendeu? E vamos contratar outros jogadores. Não dá, é para ficar a gente, jogo a jogo, campeonato a campeonato, vendo os mesmos jogadores cometendo erros e os mesmos jogadores resolvendo de maneira individual. Você precisa ter um coletivo forte. Vamos treinar, irmão? Vamos trabalhar. E assim, ouvindo você falar, aí ele fala assim, esse jogador não dão para mim. Sabe o que me irrita mais? O filho da puta usa o jogador. Se ele não serve, não usa. Não usa. O Andrés, cara, o Andrés não tá dando. Muda de posição. Não tá dando certo. Muda. O Andrés não tem clima para jogar no Flamengo. Eu gosto do jogador. Eu acho que ele é um bom jogador. Mas ele não vai jogar bem no Flamengo, cara. Não vai. A situação para ele acabou. Aquela Libertadores acabou para ele. Foi assim... Não existe um termo para usar para aquela situação. Então, assim, para tentar renovar alguma coisa com o Andreas, para tentar dar um ânimo, uma injeção de ânimo nesse cara, muda de posição. Senão tu vai sofrer até o final. Aí tu não pode falar que ele não serve se tu continua usando o cara, pô. Se ele não serve, para de usar. E é isso, entendeu?